Fala aí, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem, uma meditação muito séria. Tá tendo obra aqui na casa aqui do vizinho, né? E vai soar um pouco barulho de quebrando, né? Mas dá para perceber, dá para entender minha voz. O que tem me preocupado hoje é nas nossas igrejas, né? Igreja brasileira, essa onda, né, de profecia e tudo mais, por parte de alguns, de forma irresponsável. E isso me preocupa porque a palavra, eu vejo pela palavra, e aí a primeira coisa, fazer agora aqui algumas observações. Primeira coisa, eu acredito em profecia. Recebi algumas profecias de Deus mesmo que se cumpriram na minha vida. É a primeira coisa para esclarecer. A segunda coisa é que a experiência ou a entrega de uma visão, de uma profecia, jamais vai subjugar, jamais vai estar acima das escrituras sagradas. Ela sempre vai estar subalterna à palavra de Deus. Isso aqui é inegociável. Como te entregou alguma coisa mirabolante que não tem respaldo bíblico, cuidado, pede direção a Deus. Bota como um pastor que eu tive, que diz assim: a gente tem que ter dois bolsos, né? O forado e o bom. O bom que é coisa boa, guarda no bolso bom. O que for coisas ruins ou duvidosas, bota no bolso ruim, que com o tempo mesmo vai caindo pela caminhada. E aí eu começo, primeira coisa, em Deuteronômio 13, né? Que ali é um ordenamento para Israel, que serve também para a nossa vida, fala da pessoa do profeta. A pessoa do profeta, uma das principais coisas, que ele, se entregasse uma profecia e ela não se cumprisse, ele tinha que ser morto apedrejado, ele tinha que ser cobrado. E hoje, qual é a minha preocupação? Não estou falando que a gente não, em algum momento, por um descuido, pode errar, falar alguma coisa da carne, uma coisa equivocada. Quem nunca errou? A minha preocupação é moderação, porque agora um entrega que é muito perigoso, que você mata muita gente, você bota muita gente lá fora porque criou expectativa, você passou um direcionamento para uma pessoa falando que foi Deus e Deus não falou nada. Então cuidado para não ser pedra de tropeço. E aí, Rafael, me dá uma referência de profeta. Eu vou te dar um aqui, que é uma pessoa aqui fantástica. Samuel. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo, deixa eu ver aqui, eu tinha até anotado aqui, capítulo 3, versículo 19. Samuel, a gente conhece a história, ele cresceu e foi treinado, né? Foi criado pelo sacerdote Eli. E aí a gente vê algumas coisas. E aqui a palavra de Deus diz aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: e crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as palavras de Samuel deixou cair em terra. E aí diz aqui o versículo 20: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Uma coisa importante aqui, esclarecendo, estou sendo cuidadoso para não torcerem a minha palavra. Eu sei que profeta erra. O próprio Samuel mesmo, quando foi ungir Davi, ele não pensou que era Eliabe, ele não pensou que eram os outros irmãos de Davi, e o Senhor fala: é Davi. Todos nós, mas o que me preocupa aqui, e a minha ênfase, é o excesso. Que tá uma entrega, Deus mandou, Deus falou para tu fazer isso. Cuidado, gente. Cuidado, não estou falando, reforço. Estou sendo bem cuidadoso para não ser mal interpretado.
A gente, como ser humano, pode errar. Eu posso falar aqui, ó. O profeta Samuel errou, falhou, mas tu não vê Samuel entregando a torta direita e não acontecendo. Foi coisas isoladas. O profeta Natan também, quando Davi desejou fazer eu não lembro se foi recenseamento, não recordo agora, que o profeta Natan falou assim, faz o que teu coração mandar e tudo mais. O próprio Senhor mandou ele voltar lá e já estava no pátio do palácio, mandou voltar e corrigir. E tantos outros, entendeu? Então, eu não estou falando disso, eu estou falando de um entrega desenfreado, que orienta, que dá direção para as pessoas fazer isso, fazer aquilo, e a gente tem exemplos próximos da gente, pessoas que receberam profecia, receberam uma diretriz, que diziam que era de Deus e tomaram prejuízo, quebraram, se decepcionaram, se frustraram, erraram feio. Então, é disso que eu estou falando. E aí a gente vê que, mesmo Samuel tendo esse equívoco lá quando ele foi ungir, mas tu não vê Samuel errando a torta direita, entregando irresponsavelmente. E é disso que eu quero falar. Uma entrega irresponsável que está acontecendo nas nossas igrejas. E a minha preocupação é essa. Vamos mais adiante. Lá no capítulo 9, o ministério aqui, quando eu botei ali, Samuel estava crescendo, né? Estava dando seus primeiros passos na fé e Deus já estava honrando. Aqui ele já está com o ministério consolidado, melhor dizendo. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, diz assim, Porém ele disse, e aí já as pessoas já dando o testemunho do ministério de Samuel. Porém ele disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado, e tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura não nos mostrará o caminho que devemos seguir? As pessoas buscavam um profeta, e era muito inerente daquela época. O profeta dava direcionamento, o profeta trazia uma palavra de Deus. Só que hoje, infelizmente, alguns que se dizem profetas se resumiram a serem guru espiritual, que as pessoas não têm mais autonomia. E é aí que está um ponto perigoso, que as pessoas já não pensam, as pessoas já não decidem sem antes consultar o líder espiritual, esse guru espiritual. E isso é perigoso, porque o evangelho, ele traz liberdade. Lá em 2 Coríntios, eu só não vou lembrar agora o capítulo, diz assim, que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E Colossenses, capítulo 2, vamos lá, para não perder, não tem problema de o vídeo ficar grande. A minha preocupação é esclarecer para não ficar dúvidas, ou pelo menos para a gente a partir disso a gente refletir, a gente repensar algumas práticas que a gente tem visto infelizmente nas nossas igrejas, né? Tá lá em Colossenses, Colossenses capítulo 2. Olha só, eu vou pular alguns versículos aqui para não alongar. Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a de Cristo. Olha só, e olha o perigo. Tem gente, e eu vou falar com temor a Deus, mas é verdade, tem gente que está seguindo mais o homem do que as escrituras sagradas. E aí a gente vê aberrações aí, a gente vê absurdos aí, porque tá faltando isso aqui, gente. Palavra de Deus, tá faltando isso aqui. Agora vamos lá, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e cultos dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, esse termo debalde é em vão, estando em vão
inchado na sua carnal compreensão, não ligados à cabeça, do qual todo o corpo, provido, organizado, pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, aos quais todas as coisas perecem pelo uso segundo os preceitos dos preceitos e doutrina dos homens, as quais, tendo na verdade, versículo 23, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas são da verdade de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, olha o que eu estou dizendo, e eu estou lendo Bíblia aqui, não estou inventando, o Rafael que está falando, não, eu estou lendo a palavra de Deus. Então, gente, se abalize nisso aqui, para não ser presa, como diz aqui o próprio escritor de Colossenses, para não ser presa fácil para algumas pessoas aí que na verdade só estão de olho e tirar proveito, seja financeiro, seja de manipulação, seja um projeto de poder. Então tome cuidado, gente, tome cuidado. E aí, por que eu peguei o profeta Samuel? Porque ele é um exemplo de um cara honrado. Até quando ele está entregando o seu cargo, olha o nível desse homem. Lá no capítulo 12, ele está entregando o cargo dele, né, devido a Israel desejar um novo rei e tudo mais. Vocês conhecem já esse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 3, diz assim: Eis-me aqui. Ele se apresenta, ele não corre não, tá? Ele é sujeito ao homem. Eis-me aqui, testificai contra mim, perante o Senhor. E ainda chamou o Senhor como testemunha. E perante o seu ungido, ou seja, o novo rei, né? Que no caso era Saul. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido, cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou, ele ainda diz, se alguém me provar, eu ainda vou restituir. Então disseram, olha o povo testemunhando, disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, seja testemunha. Coisa linda. Gente, cuidado. Uma das principais coisas que tem destruído o povo é falta de conhecimento. O povo está preguiçoso, o povo não quer ler a palavra, fica ouvindo um monte de besterol aí que a gente tem visto aí e não tem base bíblica. E aí é importante porque quando tem um rebanho, quando tem pessoas abalizadas, ali o agir de Deus é maior, é mais notório. O Senhor há de acrescentar aqueles que são de ser salvo, porque tem presença de Deus. Onde tem temor, onde tem reverência, onde tem respeito às Escrituras, o Senhor consolida, o Senhor respeita, o Senhor abençoa. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado, vai ler a palavra, para de ficar norteando a tua vida segundo a ungida fulano de tal, o profeta cicrano de tal. Vai ler a palavra de Deus, e através de oração e consagração, o Espírito Santo de Deus vai te dar orientação. É diferente de você buscar um conselho. E aí, busca de pessoas maduras, de pessoas que têm temor a Deus, de pessoas que amam a palavra, de pessoas que dão bons frutos. E aí sim, você vai ter uma boa orientação e até o Espírito de Deus vai usar aquela pessoa para te dar um conselho para a sua vida, mas a decisão da sua vida vai ser sempre sua, tá? Até porque o sacerdócio, ele foi posto sobre os nossos ombros, conforme diz Pedro lá na sua epístola,
a partir da morte vicária de Cristo. O véu foi rasgado. Ou seja, o que simbolizava o véu? Separação entre o santo e o profano. Havia uma representatividade ali, ou seja, no Antigo Testamento só acessava a Deus através de uma liderança espiritual, que era o sacerdote. E hoje, o Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo, nos dá essa iluminação através da sua palavra. Uma vírgula. Não estou falando que não seja importante a gente ter uma liderança espiritual. É importante sim. A gente tem que prestar conta. Não estou falando disso. É importante sim a gente ter bons conselheiros, sim. É importante sim. Não estou falando desses. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a gurus espirituais que estão mandando aí, faça isso, não faça aquilo, compra isso, vende aquilo, vai para tal lugar, se casa com fulano, se casa com cicrano. Gente, isso não é evangelho. Isso é manipulação. Isso é diabólico. Isso é maldito, como Paulo fala lá em Gálatas. Então, cuidado. O vídeo ficou extenso, mas que o Senhor te dê graça, nos dê graça, para que a gente venha a amadurecer segundo as escrituras dele, para que a gente não seja presa fácil de manipuladores, pessoas sem escrúpulos, pessoas que só querem consumir a gordura das ovelhas, só quer a lã, não quer cuidar, não quer pastorear, não quer se submeter à vontade de Deus, só quer se dar bem na vida. Então é destes que eu estou falando, tá bom? Que o Senhor Jesus já abençoe cada um de nós.